Olá pessoal, vamos à explicação de mais um exercício. Está lá dentro de material de aula, é o 3 MAT 23. Ele é um exemplo, né, que está lá no material de apoio, onde eu pratico a função conte-c ou conte-cs. Existe um vídeo aí onde eu estou explicando como usar a função conte-c, né? E agora eu estou especificamente em cima da resolução do exercício, ok? Então, pegando aí o exemplo pronto, só para você abrir e aplicar a função. Então, nós temos uma tabela, tá? É uma tabela relativamente grande, né? Ela, ela tem 50 linhas, né? Então ela tem mais ou menos 50 funcionários, né? Aqui tem então a coluna A com o registro dos funcionários, que seria o crachá, né? Sei lá. O cargo que esse funcionário exerce, a área que ele trabalha, o salário dele e quando que ele foi contratado. Então eu poderia pensar assim numa uma parte de um banco de dados de RH, né? E aqui algumas perguntas que de repente o chefe ou ou alguém precisa conhecer, né, para colocar num dashboard de RH, faz parte de uma análise, né. Lógico, tudo é exemplo, né, gente, nada aqui é verdadeiro, mas é exemplo que a gente encontra no dia a dia, numa empresa de RH, quando o chefe pede algumas informações, né. Então, nesse caso aqui, ele quer saber quantos coordenadores essa empresa possui, né. Então, possui 10 coordenadores, 20 coordenadores, sei lá, a empresa está pensando em fazer, ver se precisa contratar mais ou se tem muito coordenador, sei lá. Como é que eu faço? Eu tenho um banco de dados, né? Aqui tem 50 linhas, 50 funcionários, mas poderia ter 200, poderia ter 1000, e sair contando um por um, esquece, né? Então é lógico que a gente vai usar uma função para isso, é a função chamada conte.c, onde ela vai contar se atender um critério. Então já tem uma explicação dela em outro vídeo, mas eu vou aplicar direto aqui, né, e vou também explicando, né? Então vamos lá. Então começa com igual, então igual conte.c, abro parênteses, reforçando a ideia aqui, né, gente? Sempre quando você começa a digitar uma função, vem aqui uma ajuda muito rápida, dizendo como escrever essa função. Então, pela ajuda aqui, eu coloco primeiro um intervalo para ele é a coluna, e depois o critério, ou seja, o que, que ele vai procurar nessa coluna. Se tiver mais em dúvida, vem na setinha, né, lá, aí ele dá até um exemplo de como escrever, lá, o critério sempre entre aspas, né, e o intervalo é a tal da coluna da análise, separado por ponto e vírgula. Aqui ele explica um pouquinho, né, sobre ele, e se quiser mais detalhes, ao clicar aqui em Saiba Mais, você vai ser direcionado para uma página. Então ninguém precisa ficar decorando, né, você tem que saber achar a informação. Esse é o X da questão, né? Ninguém precisa ficar explicando, ninguém precisa ficar, né? Porque cada caso é um caso, cara. Você tem que ter habilidade de interpretar ali, né, e chegar na solução que foi pedida. Então o intervalo aqui é um intervalo, ele quer saber coordenadores, então o critério é coordenador. Então eu vou na coluna do critério, né? Aonde que tem o nome coordenador? Coordenador é cargo, né? É a minha coluna B. Tá? Nesse exemplo ele começa em B2, tá? E vai até o último, né? Aí eu teria que ir lá no final saber quem é o último, eu acho que é B50.
sei lá. Existe uma coisa mais fácil que eu posso estar usando aqui, já que é a coluna inteira, eu não preciso especificar o começo e o fim, tá? Basta você usar como estou mostrando ali, ó. B2.B, ele vai pegar a coluna B inteira. Não interessa quando começa e nem quando termina. Então isso aí é útil quando você tem uma tabela muito grande. Mas se você quiser vir ali, né, B2 a B50, funciona do mesmo jeito. Então vou mandar ele lá na coluna B, aí no ponto e vírgula, então esse é o tal do intervalo. E lá na coluna B, vou mandar ele procurar a palavra em questão, que é o critério da contagem, que é coordenador, né? É isso que está escrito lá. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, tá? De colocar exatamente o que ele tem que contar, né? Questão do minúsculo, maiúsculo, acento, espaço, né? Se você não usar isso aí, ele vai fazer a contagem errada, tá bom? Então vou abrir aspas, tem que abrir aspas é aquela tecla do lado do número 1, né? Da tecla 1, e vou escrever aqui a coordenador, fecha aspas, acho que esse é o nome que está lá, né? Tentar copiar igualzinho, então, às vezes a questão do minúsculo e maiúsculo ele até entende, mas se tiver um espaço, não, aí a gente tem que fazer certinho. Então a dica é sempre copiar, tá? Igualzinho, né, para poder contar de maneira certa. Fecha parênteses e vou dar enter. Então ele vai, estou mandando ele lá na coluna B e procurar, né, quantas vezes aparece a palavra coordenador. Nesse caso ele está dizendo que é 14, então a minha empresa possui 14 coordenadores. Então a função pode ser é quando você deseja contar algo, né, e existe um critério nessa contagem. Ele não vai apenas contar quantos elementos existem, ele só vai contar aqueles elementos que atendem ao meu critério. Outra análise ou outra pergunta que ele está fazendo, né? Quantas pessoas foram contratadas após o 31/12 de 2018? Então veja que ele quer, né? Aqui ele está usando o critério como data, né? E é após, né? Então o critério na hora de escrever eu tenho que dizer que é maior que 31/12, né? Porque a data é uma contagem, né? É uma contagem sequencial, né? Um dia depois do outro. Só que é um formato de dia, mês e ano, que é o formato que está lá na minha tabela, dia, mês e ano, tá? Então vamos lá. Então, igual conte.c, abro parênteses, a data está na coluna E, então E2.E, você vai lá na coluna E inteira e lá você conta para mim tudo que for maior que 31/12 de 2018. Então tá aí, né? Tenho primeiro é a coluna que ele vai procurar e o critério que ele vai adotar nessa minha contagem, né? Bom, então aqui, né, ele está afirmando para mim que existem 26 pessoas que foram contratadas após 31/12, ok? O que mais que o cara quer saber? Quantos analistas a empresa possui? Analista ele está na coluna B, né? Analista está na coluna B. O problema é que eu tenho analista Pro, analista pleno, né? De repente tem júnior, não sei, né? Tem que olhar a coluna aí. Mas ele falou, ó, eu quero saber quantos analistas tem, não interessa qual o seu nível ali, né, que foi colocado. Então, como é que eu resolvo esse problema? É acontecer do mesmo jeito. No caso, é a coluna B, né, porque é lá que tem essa coluna com o meu critério. E agora eu vou ver, eu vou dizer, né, o que ele tem que procurar. Eu quero tudo que for analista, né? Então não interessa qual tipo de analista que for.
Então eu posso escrever, né, olhando lá, ó, eu tenho analista, né, e depois é que muda. Então eu posso fazer assim, ó, analista e colocar o símbolo de asterisco, que é o coringa. Então ele vai contar tudo que começa com a palavra analista, não interessa o que tem depois na coluna B. Então ele está dizendo que existe 16 analistas. Ele não está especificado se é pleno, júnior ou pro, mas que tem 16 lá, existem 16. Se eu não coloco esse coringa, ele vai procurar só a palavra analista. E ele está dizendo que só analista não existe, tá? Ou seja, a palavra analista não existe. É sempre analista e alguma coisa, né? Então, por isso que o coringa aqui é algo importante neste caso, tá? Então tá aí. Esse é o 3 Mate 23. Valeu, até a próxima.